Olá, é com grande satisfação que apresento ao 24º Seminário em Administração, SEMIAD 2021, o artigo intitulado Antecedentes e Influenciadores da Accountability aplicados ao setor público. Esse artigo tem por autoria o mestre Gildo Rodrigues da Silva e o Dr. Diego Rodrigues Coente, ambos da FUCAP Business School. Esses antecedentes da Accountability, influenciadores, aplicados ao setor público, são as ligações que potencialmente controlam o resultado do sistema de responsabilidade que existe dentro das organizações. Segundo Chan e Chun 2020, Pearson e Sutter 2017 e Hall e Fez 2011, enfatizaram que existe carência de pesquisa empírica sobre o termo antecedentes da accountability e a necessidade de mais pesquisa em diferentes tipos de organizações. Esse artigo de Pearson e Sutter, 2017, eles fizeram essa mesma pesquisa na África do Sul, mas com empresas do setor privado. Eu trago esse artigo para o campo da esfera pública, utilizando os dados desses fatores que ele encontrou lá no setor privado, para que possam ser identificados quais são esses fatores antecedentes na esfera pública, tendo em vista que não há, até o momento, pesquisas nesse sentido aqui. O objetivo da pesquisa, então, é identificar e analisar os fatores antecedentes da accountability percebidos que afetam os comportamentos do indivíduo e o desempenho das organizações no setor público. E, ao mesmo tempo, as inter-relações existentes dentro de um mesmo sistema de accountability, elaborando, inclusive, um sistema de responsabilização aplicados ao setor público. Assim, quais são, então, os antecedentes da accountability que influenciam o comportamento dos indivíduos e o desempenho das organizações no setor público? O referencial teórico, eu trouxe os 5 principais autores que pesquisaram internacionalmente o termo accountability, lembrando que o termo accountability, ele tem algumas traduções diferentes para o português. Em alguns momentos é entendido como prestação de contas, em outros momentos pode ser interpretado como responsabilização. Nesta pesquisa, eu utilizo o termo no sentido de responsabilidade, não de prestação de contas. O principal resultado de Hall e Ferris foi que é considerado elemento fundamental para as organizações, até porque responsabilidade existe em todas as organizações, setor público ou setor privado. Pearson e Sutter, 2017, diz que é um fenômeno complexo e evasivo em constantes modificações. O método foi utilizado o método misto de pesquisa, quali-quant, tipo descritiva, transversal em relação ao período de coleta de dados. Foi feito um questionário no Google Form, o campo de pesquisa, fonte e teoria foi o Instituto Federal Fluminense, a fonte é primária, a teoria institucional que foi utilizada. População foi os docentes e os técnicos em assuntos educacionais do Instituto Federal Fluminense. O método foi amostragem não probabilístico, nível de análise organizacional. E a validação, nós fizemos aqui o alfa de Crobat, o teste de Ballet e a análise fatorial confirmatória. Fizemos também a escala Likert de 5 pontos e utilizamos os programas estatísticos RStudios e Stata versão 17. Este é o resultado final da pesquisa. Lembrando que são 16 fatores que influenciam as organizações, seja do setor privado, seja do setor público. No setor público, identificamos esses 5 principais mais respondidos pelos ouvintes lá do questionário. Podemos verificar que os valores organizacionais tiveram mais respostas e, logo em seguida, os diretores. Essas 2 setas que nós vemos aqui, ligando valores organizacionais e diretores, separado pelo limiar crítico. Uma seta no meio, ligando diretores e o indivíduo. Esses valores organizacionais e diretores estão correlacionados, visto que é responsável pela implementação, é responsável pela implementação e monitoramento dos mecanismos de accountability, né, do setor público, ao passo que o outro está atrelado à própria reputação institucional, fruto das decisões dos referidos gestores do cotejo público.
e estão indicados pelas setas que interligam. Esse limiar crítico, ele separa um fator do outro. Na medida que um fator ele é acrescentado na lista, ele tem o seu limite, podendo ser complementado com outro fator e assim sucessivamente. Logo em seguida, a parte dos diretores está ligada com a clareza de funções, até porque o indivíduo, a instituição precisa passar de forma clara quais são as diretrizes, ao ponto que o indivíduo possa se candidatar, possa se concentrar continuamente e definir qual é o campo de visão e cultura. Então, isso precisa estar bem delineado aos diretores passar esses valores organizacionais para a clareza de funções, para os que os indivíduos possam se adequar. Até porque ninguém pode ser responsabilizado se não houver claramente qual é o seu papel ali naquela instituição. A estrutura organizacional, do outro lado, são os facilitadores estruturais, que auxiliam na criação de troca de experiências, feedback, alterações de rotinas, procedimentos, permitindo que os gestores públicos possam desenvolver melhores percepções de estruturas e dos processos, de forma estratégica. A seta no centro do modelo demonstra a importância de garantir que os valores individuais estejam alinhados às diretrizes das organizações no transcorrer do processo de recrutamento. Então, se a organização ela possui os valores organizacionais, os diretores, que são os seus executores, devem recrutar pessoas, indivíduos que estejam alinhados com esse pensamento organizacional. E aqui são alguns resultados, que é um conceito essencial e crítico para o desempenho das empresas no setor público, tanto no setor público quanto no setor privado, podendo variar de organização para organização. Então, essa pesquisa pode ser replicada, isso é uma vantagem. E foi feito também, desenvolvido de forma inédita, um sistema de accountability aplicado ao setor público. E um dos resultados que eu trago aqui é justamente que, uma vez identificado esses fatores, permitirá que os diretores exerçam maior influência nessas áreas específicas, a fim de melhorar o desempenho dos servidores e, por conseguinte, da própria organização. Muito obrigado. Essas são algumas referências.